Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago o relato perturbador de Renato, que invadiu um hospital desativado e libertou algo assustador. Meu nome é Renato e preciso tirar isso do peito. Não vou citar os nomes verdadeiros porque não quero gente apontando o dedo pra mim por crime que não cometi. Pelo menos não do jeito que parece. Eu me agarro a uma ideia simples. Contar não me inocenta, mas talvez avise alguém. O que perdi naquele dia não dá pra repor. Foi a paz de entrar num lugar escuro sem pedir licença ao próprio medo. Chame de punição por impulso, teimosia ou fome de provar que eu estava certo. No fim, paguei caro. E o pior é que eu não paguei sozinho. Eu e o Guilherme éramos da mesma turma na faculdade. E nas férias ficávamos vadiando entre filmes de terror e canais de vídeo de caça-fantasmas. Não era só moda. Desde moleque eu gravava sons da casa da minha avó, os estalos, a água dentro do cano, as portas respirando. A gente já tinha testado desafios bestas, telefone sem fio em cemitério, de dia, óbvio. Ficar em pé no cruzamento maldito até a luz da rua piscar, brincar de perguntas com copo e falhar rindo. Tudo raso, nada que valesse memória. Só que quanto menos a gente achava, mais a gente queria achar. A ideia veio num desses dias em que o tédio vira engenheiro. Se queríamos captar vozes eletrônicas, que fosse num lugar com história sonora. Cemitério era batido, igreja era desrespeito, casa abandonada era só poeira. O que me veio foi o hospital desativado no alto do bairro, aquele bloco de concreto que virou rumor. Luzes acendem, janelas batem, ambulância sem placa já teria parado ali de madrugada. O prédio parecia ter ficado grande demais para a cidade, como roupa herdada. Eu sabia que à noite só um vigia rondava os pátios. Soraya, que eu conheci no meu antigo trabalho, fazia limpeza para a empresa que cuidava do prédio. Numa conversa torta, ela comentou que os corredores ainda tinham macas encostadas, rótulos de remédio presos na parede com fita e uma sala de fisioterapia, onde o relógio quebrado continuava ticando sem pilha. Anotei tudo. Não pedi a chave, mas descobri o dia em que o vigia ia cobrir outra unidade até tarde. Uma porta lateral, travada por um cadeado cansado. Era o nosso ponto. Passei a semana montando um kit, como se preparasse uma expedição. Um gravador que não me deixava na mão, pilhas novas e sobressalentes, fones grandes, uma Spirit Box, daquelas que varrem frequências rápidas, um medidor de ENF comprado usado, lanterna forte, lanterna de cabeça, caneta, fita adesiva para marcar posição de microfone, uma máscara PFF2, eu odeio o cheiro de mofo, luvas de tecido e uma garrafinha de água. O Guilherme trouxe um termômetro de pistola, um caderno de capa grossa, um tripé barato e um sprayzinho de tinta para marcar no chão, caso a gente quisesse voltar ao mesmo ponto exato. A gente planejou como se fosse trabalho da faculdade. Horário, rota, ponto de fuga, perguntas curtas, regra de ouro. Na primeira coisa errada, a gente volta. Eu repeti isso como quem repete salmo. No fundo, eu queria que desse certo. E certo, naquela noite, significava ouvir qualquer coisa que não fosse a nossa respiração. Entramos por volta da meia-noite. O cadeado cedeu rápido demais.
e isso me deu um enjoo de superstição. A porta lateral raspou no piso como um animal velho mudando de lado. O corredor cheirava a álcool velho, mofo e alguma coisa amarga, tipo o remédio derramado que a parede absorveu. O teto ainda tinha trilhos para cortinas e alguns cabos pendiam como raízes. O chão, cheio de cacos de vidro miúdo, fazia um som de açúcar esmagado sobre a sola. A luz da nossa lanterna cortava o pó em fios. Passamos por placas com setas, pronto atendimento, internação, radiologia, fisioterapia. Um relógio parado marcava 3h21 em pelo menos 3 paredes. Depois dessa, parei de procurar hora por reflexo. Decidimos começar na sala de exames, aquela com janelas internas para o corredor. Era boa porque dava para olhar quem tivesse passando sem precisar abrir a porta. Colocamos o gravador sobre a bancada, o EMF ao lado e fitamos um X no chão com fita para não mudar a câmera do celular sem querer. Fechei os olhos por 2 segundos, relaxei a mandíbula, dica de fórum. Respirei e perguntei: Alguém quer falar? No começo, só estática. A Spirit Box varria, cuspindo sílabas soltas como quem mastiga dicionário. O termômetro oscilou 2 graus, para menos. Nada demais. Repeti. Há alguém aqui que precisa dizer alguma coisa? Veio um roçar de pano no azulejo, como se o ar passasse por cima de um avental pendurado. O EMF subiu um fio. Voltou. O Guilherme anotava tudo, metódico, como sempre foi, com as coisas que assustam. Ele só acreditava se pudesse pôr num quadro. Fiz o que os vídeos ensinavam e estabeleci regras alto e claro. Nós não trouxemos nada daqui e não vamos levar nada. Só queremos ouvir. Talvez eu devesse ter parado nesse acordo. O problema é que a curiosidade é criança que puxa a toalha da mesa para ver o que cai. Fomos até a fisioterapia. O quadro branco tinha listas de exercícios apagadas pela metade. Halteres de borracha dormiam numa prateleira torta. O tic-tac do relógio existia sim, mas só quando a gente ficava em silêncio. Se a gente falava, ele sumia. Se calava, ele voltava. Isso me prendeu. Era como se o lugar se recusasse a sobrepor vozes. O Guilherme deu um meio sorriso nervoso, o pescoço duro. Faz a pergunta do porquê, sussurrou. Por que o relógio bate? A resposta não veio no primeiro segundo, veio no quarto. Um bip de monitor cardíaco que não tinha como estar ligado. Só um bip. A Spirit Box, que estava cuspindo consoantes, costurou uma vogal e soltou a palavra aqui. Limpa demais para ser acaso de varredura. Não era voz de homem nem de mulher, era voz treinada. Anotamos, rimos de alívio. Rir era a nossa forma de tirar peso das coisas. E foi rindo que cometemos a maior bobagem da noite. Subir ao 2º andar, o da internação. Soraya tinha falado do quarto 207 como o pior que os outros. Não por acontecimento específico, mas por sensação. Um frio que pegava na nuca como mão de gelo e uma vontade de entrar sem abrir a porta. A escada metalizada amplificou nossos passos. O corrimão tinha a pele descascada. Lá em cima, o corredor era mais frio, de um jeito que a jaqueta não resolvia.
A lanterna recortava números nas portas: 203, 205, 207. A do 207 estava entreaberta, como foto mal guardada. Empurrei com 2 dedos. Dentro, 2 camas. A prateleira com caixas vazias. Um oxímetro esquecido num canto. Uma cortina verde gasta com orelhas de poeira. Coloquei o gravador na grade da cama mais próxima e perguntei: quem ficou aqui? A Spirit Box respondeu com ruído molhado, mistura de saliva imaginada com estática. O EMF ficou morto por 3 batidas de coração e de repente pulou para 3 luzes. Caiu, subiu uma, sossegou. O oxímetro apitou curtíssimo, apesar de não estar ligado a dedo nenhum. A cortina moveu um tanto e não havia janela aberta. Eu e o Guilherme nos olhamos como quem pede ao outro a licença de continuar. Ele assentiu com a cabeça, meio teimoso, meio curioso. Você quer que a gente saia? Arrisquei. Silêncio. O relógio da parede estava sem ponteiro. E ainda assim eu tinha a sensação ridícula de que marcava algo. A cortina respirou sem vento de novo. Foi quando, atrás de mim, ouvi um arrastar de maca, aquele barulho de borracha roçando o piso encerado, mas mais seco, como se deslizasse em pó. Virei a lanterna e vi a sombra da cama vizinha avançar coisa de meio centímetro. Pode ter sido ilusão de luz. Eu disse isso pro meu corpo. Ele não acreditou. A gente já vai, tá? Eu disse, levando a mão ao gravador. E aí, todo desalinhou. O corredor pareceu girar um pouco, como quando a gente se levanta da cama rápido demais. O chão puxou meu tênis como quem prende a lingueta na porta. Senti, e só assim eu sei dizer, a sensação de que alguém segurava minha canela por dentro da meia. O gravador escorregou da minha mão, bateu na grade e caiu no piso com um estouro que ainda me visita nos ouvidos quando eu fecho os olhos. O Guilherme me agarrou pelo antebraço. "Corre!" disse ele sem voz. Corremos. A porta bateu na quina e voltou como mola. A escada parecia mais longa do que quando subimos. No patamar, eu tropecei e ralei o ombro no corrimão. A dor veio fria, como água entrando de repente. A cada passo, parecia que o ar nos segurava pela frente. E não pelas costas, como seria lógico. Era como empurrar gelatina. Chegamos ao térreo, desorientados. Corredores iguais, placas iguais, tudo apontando para todos os lados. Tentamos a porta por onde tínhamos entrado. Era como se o prédio não lembrasse de ter uma saída ali. Cruzamos a radiologia, uma gaveta abriu sozinha, fechou como se um joelho invisível tivesse se apoiado. Eu chamava o nome do Guilherme e ao mesmo tempo ouvia meu nome chamado de dentro de alguma sala. "Renato", sussurrava o azulejo. Não era voz. Era a ideia de uma voz que alguém escreveu no ar. Foi então que a gente perdeu o fio. O Guilherme não estava mais ao meu lado. O corredor se duplicou como espelho mal alinhado. A porta corta-fogo nos separou com um suspiro pneumático. Bati e chamei, empurrei. Trancada. Pelo retângulo de vidro vi fantasmagorias comuns de lugar vazio. Sombra de gente que pode ser nossa. Sombra de maca que pode ser persiana. Sombra de armário que pode ser coluna. E não vi o Guilherme. O EMF na minha mão virou ponteiro de loucura. Subindo, caindo, subindo. De repente, o gravador no meu bolso, que eu juro ter desligado, começou a reproduzir sozinho, em volume baixo, como se alguém tivesse girado um botão macio. E não era a nossa sessão, era algo por cima, como se alguém gravasse no ato da reprodução. 2 palavras só, repetidas com paciência de pedra. Está aqui, está aqui, está aqui. A cada aqui,
A luz de emergência piscava. Não tinha energia no prédio, mas piscava. Bati na porta de novo e ela cedeu como se uma mão maior abrisse do outro lado para mim. O Guilherme estava pálido, encostado no extintor, com as mãos nos ouvidos e o olhar plano, mirando um ponto atrás de mim. Eu puxei o braço dele e a gente se arrastou de volta ao corredor. Voltei 2 passos para pegar a lanterna que eu tinha derrubado. Nesse meio segundo, o gravador parou. O silêncio que ficou tinha peso e timidez, como bicho grande se encolhendo. A saída achou a gente. Eu não tenho explicação melhor. Uma corrente de ar fez uma folha voar do chão do saguão e colar numa porta de metal. Era a única que não tínhamos tentado. O trinco cedeu por impulso. Sair foi correr sem corpo. Atrás, o prédio expirou um som que não era vento, nem bicho. Era ar antigo passando por estruturas que não deveriam respirar. Lá fora, o frio tinha uma qualidade normal que me pareceu milagre. A gente não voltou. Não conversou na noite seguinte. Só apagou o assunto. Levei dias para conseguir encostar no gravador de novo. Quando criei coragem de ouvir as gravações, acessando 207 estava lá, com os bips e as perguntas. E no fim, antes do arquivo encerrar, havia 5 segundos que eu não lembrava de ter gravado. Passos em ritmo de gente, um objeto metálico batendo no chão, como se um suporte caísse de leve, e um sussurro num tom sem saliva: não traz a luz. Desde aquela noite, meus pesadelos mudaram de temperatura. Eu acordo chorando às vezes, com a sensação de estar num corredor muito comprido, úmido, onde as portas não têm números e os relógios marcam todas as horas ao mesmo tempo. O peito arde como se eu tivesse corrido no frio por mais do que as pernas aguentam. Em alguns sonhos, o bip volta, único e insistente, como se contasse para baixo. Eu acordo antes do 0. Não sei o que tem no 0. Em outros, o tic-tac do relógio da fisioterapia aparece no fundo, subindo de volume quando eu tento falar, como se a regra de uma voz por vez tivesse virado lei no meu cérebro. Contei para 2 pessoas. A primeira foi a própria Soraya. Ela ouviu sem me interromper, as mãos fechadas na alça da bolsa, e só disse: lá dentro ainda tem coisa que trabalha. Quem trabalhou muito não para de uma hora para outra. Não sei se ela quis dizer gente, lembrança ou outra coisa. A segunda foi um técnico de áudio que eu conhecia do cursinho. Ele analisou um trecho do Está Aqui e disse que dava para interpretar como varredura, coincidindo com fonemas, mas que o ritmo era estranho demais para puro acaso. Perguntou se eu queria publicar num fórum. Eu disse que não. Não era sobre ter razão. Muita gente vai dizer que foi sugestão, ruído interpretado, obra da imaginação treinada para ouvir o que quer. Eu aceito. Prefiro isso a aceitar outras hipóteses. O que eu não aceito mais é a ideia de que prudência é covardia. Hoje, quando alguém fala em aventura urbana e hospital abandonado, eu digo não. Se o corpo estranha, acredita. Se o lugar tem história que você não viveu, respeita. Se vai entrar, avisa alguém do lado de fora. Combina horário de retorno. Leva rádio. Não vai em 2. Ou não vai. Houve uma vez, só uma,
em que eu voltei perto do hospital, meses depois. Não entrei. Fiquei do outro lado da rua com um café ruim na mão, olhando o bloco de concreto, como quem olha a parente distante de quem não gosta, mas também não odeia. Um poste novo havia sido instalado e a luz amarela riscava o chão em 2 faixas. Por 1 minuto, juro, o vento bateu na placa de metal e fez um som que, à distância, parecia a palavra aqui. Talvez eu tenha procurado demais o som. Talvez o mundo tenha assunto comigo. Fui embora antes de decidir. Do Guilherme, o que posso dizer é que ele ficou mais quieto. Não fala no assunto, mas passou a fechar as janelas da casa com cuidado metódico. Aprendeu a orar com a mãe, coisa que nunca fez. Um dia me mandou mensagem curta. Se você ouvir qualquer coisa no gravador, apaga. Respondi que tinha guardado, que não ia alimentar aquilo. Ele mandou um beleza e um emoji sem boca. Até hoje, quando nos vemos, o assunto contorna a gente como o corredor de hospital contorna a sala. Alguns vazios a gente aprende a respeitar. Eu sei que tem gente que vai querer saber mais. E o vigia? E a empresa? E o prédio hoje? Não tenho novela para oferecer. O vigia pediu transferência tempos depois. A empresa colocou chapa nova em algumas portas. O prédio continua lá com pombos fazendo guarda. O resto é boato. E boato é um tipo de poeira que eu aprendi a não inalar. Se você me pergunta o que eu teria feito diferente, respondo sem grandiosidade. Eu teria falado antes. Teria olhado o relógio de parede marcando 3h21 e entendido a piada do lugar. Teria largado o gravador ao primeiro aqui, respirado fundo, ido embora com a coragem de quem aprendeu que prudência não é desistência. Mas a gente aprende depois. A lição que ficou é simples e larga. Não diminua o que estranha. E não envergonhe o seu corpo quando ele te puxa para trás. Ele já viu coisas que a cabeça ainda não entendeu. Passei a colecionar outros botões, palavras. 3 delas ficam presas no meu casaco mental, na altura do peito. A primeira é sinal. Faça combinados, tenha códigos, erga pontes com quem pode te ajudar. A segunda é porta. Confie no trinco, no não agora, no espera aqui dentro que eu vou chamar alguém. A terceira é nome. Chame as coisas pelo que são. Caderno de plano é alerta. Barulho que repete é resposta. Medo que organiza é ferramenta. Com o tempo, adotei pequenos rituais que me pacificam. Anotar horários, avisar quando chego, combinar palavras-chave com quem está comigo. Pode soar exagero, mas é o meu jeito de devolver ordem ao que um dia quase foi caos. Volto às vezes ao alto de alguma rua e olho sim para cima, não para caçar medo, mas para lembrar que antenas e janelas também são testemunhas. E quando o vento passa por entre eucaliptos, ele ainda traz um assobio que meu corpo reconhece. Eu fico atento e passa. Eu contei. Não para convencer, para lembrar. Para que, se você um dia entrar onde não foi chamado, leve algo que pesa menos que o seu nome. E se ouvir, está aqui, que entenda, nem tudo que responde quer conversa. Alguns só querem companhia. Esse foi o relato de Renato.
qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.